Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência no Porto. Guys, o vídeo de hoje era suposto ter saído há muito tempo. Eu acho que operadores especiais no Visual G é uma coisa like base mesmo. Mas epá, antes tarde do que nunca, né? Então é isso. Para o vídeo de hoje nós estaremos explorando algumas operações que podem ser feitas no Visual G, operações aritméticas, né? De 1 até 4 são operações aritméticas e de 5 até 7 são operações lógicas, ok? Então, vou começar primeiro declarando algumas variáveis. Vou declarar a variável A e a variável B, vou dizer que elas são do tipo real. E vou declarar a variável C e a variável D, vou dizer que elas são do tipo inteiro, ok? Então, a primeira operação que a gente vai ver é a divisão decimal ou aquela divisão normal que a gente já conhece, né? Ok, antes disso, precisamos dar valores né, para A e B, né? Como é uma divisão decimal, nós não podemos usar C e D porque eles são valores inteiros, ok? Tem que ser mesmo real, né? Ou variáveis do tipo real. Então, vamos a isso. A eu vou dizer que tem um valor de 5 e B eu vou dizer que tem um valor de, 3, ok? Então, operador da divisão decimal, né, é este sinal aqui normal da divisão que nós já conhecemos. Então, vamos aqui efetuar a divisão. Vamos colocar aqui escrivão, né, o resultado, né, vamos colocar aqui A, A, dividido, né, por B, e depois vamos fazer aqui a divisão, A dividido por B. E só por questões de estética, vamos aqui, ponto. Então vamos lá ver, tem que dar um resultado decimal essa divisão, né? Então deu-nos 1,66667. Então, conseguimos comprovar mesmo que esse operador é para a divisão, decimal, né? Então, vamos aqui à segunda operação, que é utilizando a divisão inteira. Atenção vocês! Quando eu estava a gravar este vídeo, eu estava a fazer aqui alguns testes e a divisão inteira só funciona para tipos de dados do tipo inteiro, ok? Se vocês utilizarem este A e B, cujo tipo de dado é real, então não vos será dado o resultado correto, ok? Até podemos fazer um teste a posterior só para vocês verificarem. Mas vamos começar primeiro com C. Eu vou dar os mesmos valores, vou dizer que C é 5, eu vou dizer que D, né, é 3. Então vamos a isso, vou fazer o past and hope, só vou mudar o operador, que é para este vídeo não ficar muito longo. Então vou pôr aqui, né, misericórdia. Vamos aqui, Ctrl C, depois aqui Ctrl V e vamos mudar o sinal. Operação da divisão inteira, a gente usa o sinal de divisão, mas ao olhar para a esquerda é diferente, ok? Então não se baralhem, senão ainda podem correr o risco de ter o resultado errado, ok? Então, ao invés de ser A, vamos colocar C, e aqui vamos colocar D, e aqui vamos colocar C, e aqui vamos colocar D. Agora vamos lá ver. Aqui o resultado deu-nos 1,6667. Aqui, como é divisão inteira, o resultado tem que ser 1, ok? E divisão inteira, para alguns que devem se perguntar, não arredonda o número, ok? Se, por exemplo, temos 1.5, o resultado será 1, não vai arredondar. É só a parte inteira, né, do resultado, ok? Então, vamos a isso, rodar algoritmo e temos aqui o resultado da divisão inteira de 5 a dividir por 3 é de fato 1. Agora, vamos voltar a fazer o mesmo experimento, só que agora com A e com B, para vocês verem que o resultado dará uma coisa sem sentido. Aqui A e aqui B, né? Então, vamos lá aqui dar o run. Dando o run, vocês estão a ver que o resultado da divisão inteira de 5 a dividir por 3 é 3, ou seja, só copiou o valor da segunda variável. É como se nem tivesse acontecido uma determinada operação. Mas por quê?
porque A e B são variáveis do tipo real, então a divisão inteira só funciona para variáveis do tipo inteiro, ok? Capiche? Vamos avançar. Agora vamos aqui para o resto da divisão. O resto da divisão é muito útil, por exemplo, quando a gente quer determinar se o número é par ou ímpar. Se, por exemplo, o número for par, então o resto da divisão será o quê? Será zero. Se o número for ímpar, o resto da divisão será o quê? Será um número diferente de zero, né? Então, vamos aqui escrevê-lo, vamos copiar isto aqui. Já o resto da divisão pode ser tanto com um valor inteiro como um valor decimal. Vamos aqui. Resto da divisão. Vamos mudar o sinal. É esse sinal de percentagem para calcular o resto da divisão. Então, 5 a dividir por 3, aqui o resto da divisão, nós sabemos, tem que ser algo diferente de zero. E aqui nem nos ajuda isso, 5 a dividir por 3, para descobrir se o número é par ou ímpar, né? Mas vamos lá aqui ver qual é o resto da divisão de 5 por 3. Então, utilizando os meus cálculos matemáticos, o resto tem que ser 2, ok? Vamos a isso. Como é que deu menos 1? Um minuto só, deixa lá ver. Vamos lá usar CD para ver se esse resto da divisão também só funciona com números de dado tipo inteiro, né? Vamos lá aqui. CD, menos 1 foi terrível, guys. Ok, vamos lá aqui rodar. Ok, então conseguimos comprovar de novo. O resto da divisão só funciona com números de tipo inteiro. Visual G tem muitos bugs. Não sabia dessa. Pensei que funcionasse também com variáveis do tipo real. Ok, aprender convosco aqui no vídeo. Então vamos agora aqui para a parte da exponenciação, ok? Exponenciação, vocês sabem, né? Um número elevado ao outro. Então, agora na parte da exponenciação eu vou mudar, que é para termos um resultado, né, pequeno e visível. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2 e aqui 3, podemos deixar assim. Então, o resultado da exponenciação vamos aqui, de 2 por 3, nós sabemos que tem que dar 8, né? Então, vamos lá aqui ver quanto é que vai nos dar o resultado, rodar o algoritmo, e sim, de fato, o resultado é 8. Então, já tem também esse operador de exponenciação. Vamos por aqui. Agora, guys, estamos aqui na conjunção lógica, já saímos das operações aritméticas. E o que é que nós podemos aprender nas operações aritméticas? Que a divisão decimal só funciona para variáveis do tipo real e somente para variáveis do tipo real, mas essas outras operações aqui, essas duas no caso, operação de divisão inteira e o resto da divisão, funcionam para variáveis do tipo inteiro. E exponenciação, vamos lá tentar com aquelas outras, com A e B, para ver se funciona também com variáveis do tipo real, no caso aqui, A e B, A, B, deixa aqui colocar A e deixa aqui colocar B, então, e aqui vou mudar os valores, vou colocar 2 e vamos rodar o algoritmo para ver se vai dar 8. E sim, então a exponenciação funciona tanto com variáveis do tipo real como variáveis do tipo inteiro, ok? Então, tendo esses detalhes, podemos prosseguir para a parte das operações lógicas, no caso, a conjunção lógica, a disjunção lógica e a negação lógica. Para tal, eu vou declarar, né, vou declarar mais variáveis, né? Vou declarar a variável E, F, que são do tipo lógico, e EFGH, né? Que também são do tipo lógico, só para ter. E eu vou dizer que a variável E, ok, este não vou usar E porque vou dizer EH, né? Assim, porque este aqui é o operador da conjunção lógica, EH. Então, EH vamos dizer que é verdadeiro, ok? E vamos dizer que F é o que? É verdadeiro. Ok, a conjunção lógica aqui no Visual G aplica as mesmas regras que a conjunção lógica
normal, né, da matemática. Então vamos aqui. Ou seja, o resultado só vai retornar verdadeiro, né, se ambas as variáveis, no caso, tiverem o valor, né, verdadeiro. Então vamos a isso. Escreval. Então vamos verificar EH e F. Então isto aqui tem que nos retornar verdadeiro, ok? EH é isso e F. Então o resultado desse escreval tem que ser verdadeiro. Se for verdadeiro, significa que ambas as variáveis são o quê? São de valor também verdadeiro. Vamos lá rodar este algoritmo. Então, de fato, retornou o valor verdadeiro. Vamos lá mudar aqui o valor do F. Vamos lá dizer que F é falso, né? Então, vamos lá rodar de novo o algoritmo. Então, vai ser o que? Falso. Ou seja, a conjunção lógica só vai retornar valores verdadeiros se ambos as variáveis tiverem o valor verdadeiro. Agora vamos aqui para a disjunção lógica, ok? A disjunção lógica, ela é uma disjunção lógica, mas é do tipo inclusivo, ok? E ela vai retornar, a gente sabe que ela só retorna falsa se ambos os valores, no caso, forem falsos. Vamos lá para aqui, né? Para G, vamos dizer que é o quê? Vamos dizer que é falso, né? Falso. Então, vamos lá aqui fazer um escreval, né? Vamos lá aqui, escreval de G ou F. Então, isso aqui nós sabemos que tem que nos retornar o quê? Falso. Ok, retornou-nos falso. Mas agora vamos lá verificar EH ou F, né? EH ou F, e vamos lá ver qual é o valor que vai retornar aqui. Mas nós sabemos que pelas regras matemáticas, porque EH é verdadeiro e F é falso, na disjunção lógica tem que nos retornar o que? Verdadeiro. Então vamos lá aqui rodar o algoritmo e de fato é isso, verdadeiro. Então é praticamente isso. A disjunção lógica só retorna falso se ambas as variáveis estiverem a armazenar um valor, o valor lógico, né, de falso, né? Ok, agora vamos à negação lógica. A negação lógica é praticamente a negação lógica também da matemática, em que praticamente altera os valores lógicos das variáveis. Vamos lá aqui dizer a variável EH, né? Nós sabemos que a variável EH está a armazenar o valor verdadeiro. Vamos lá aqui rodar o algoritmo para ver se de fato a variável EH está a armazenar o valor verdadeiro. Mas se a gente coloca o operador lógico não, a variável EH vai deixar de armazenar o valor verdadeiro e vai passar a ser o que? Falso. Então, praticamente a negação lógica só altera os valores das variáveis. Então, é isso, pessoal. Essas são algumas das operações especiais ou operadores especiais, né, do Visual G, que vocês podem brincar com eles e que vos podem ser úteis também para o teste que vocês farão no dia 5, ok? Nós temos a operação decimal, que funciona, né, para valores do tipo de dado real. Temos a divisão inteira, que só funciona para valores do tipo de dado inteiro. O resto da divisão, que funciona tanto para inteiro como real. Temos a exponenciação, aliás, desculpa, o resto da divisão é só para valores do tipo inteiro. A exponenciação é que é para inteiro e real. E temos aqui a conjunção lógica, disjunção lógica e negação lógica, né? Que são operadores lógicos que brincam mesmo com variáveis que armazenam dados do tipo lógico. Então é praticamente isso, guys. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido muito. E tchauzinho, nos vemos no próximo vídeo, ok? Bye bye!